Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Renata Moon, mentora de autonomia espiritual e curas energéticas. A minha missão aqui é conduzir mulheres em uma jornada de espiritualidade, uma jornada única, sem dogmas e através das curas energéticas e da reconexão com seu poder pessoal e a sua autoestima, transformando consciências femininas. Aqui nesse espaço você vai encontrar mensagens canalizadas, práticas e reflexões para viver com mais consciência, mais propósito e transformar a sua vida evoluindo. Aqui não é uma terapia tradicional, não é sobre falar aleatoriedades da vida, mas sobre ler as energias e sentir o que está bloqueando caminhos para que se tenha mais clareza, mais propósito e liberdade. A carta de hoje, ela foi canalizada com a ajuda de uma preta velha. E para quem perdeu os primeiros vídeos, os pretos velhos na Umbanda são entidades espirituais de grande luz e sabedoria. Eles representam os espíritos de antigos escravizados, né, os antigos escravos, após uma trajetória de dor, resistência e umidade. E assim eles evoluíram espiritualmente, né? E hoje trabalham em prol da caridade, da cura e da orientação nos terreiros. Os pretos velhos têm origem, né, como espíritos de homens e mulheres negros que que viveram a experiência da escravidão no Brasil. E a sua missão espiritual é que após desencarnar, né, e tem aí uma missão espiritual após encarnarem, né, sendo guias de luz. E eles se manifestam com humildade, paciência, amor incondicional, né, e sabedoria ancestral. E geralmente eles têm uma fala calma e mansa, né, usando termos antigos também, uma linguagem antiga como voz me ser, né. Eles trazem também o cachimbo, o café e a bengala, né, representando a força, a serenidade e a experiência deles. E então, essa é a mensagem de hoje. Vamos lá. Sem folha não há vida. Essa é uma verdade antiga, conhecida por nós, pretos velhos de Aruanda, terra de sabedoria ancestral. Os seres humanos muitas vezes esquecem que é a natureza quem ensina o movimento da vida. Trabalhar é bom, mas é na natureza que se encontra a renovação. A vida se refaz quando o pé toca a terra, quando o sol aquece o rosto, quando os olhos se levantam para o céu com calma e o peito respira o ar puro. Esse é o verdadeiro descanso da alma. E a alma também descansa em Deus, quando vós missês entram em contato com Ele, seja na prática diária, em uma casa de oração ou em uma prece, ou até no silêncio meditativo, porque a natureza é Deus. Vitórias são importantes, mas o descanso é necessário. Quem vive apenas em busca da vitória, quando ela não chega, se perde e desmorona. A vitória não define ninguém, o que define é a vida. E a vida está na natureza e em Deus. O descanso é o alimento que prepara o coração para celebrar quando a vitória chega. E é também o remédio que fortalece o corpo, a mente e o espírito quando ela demora a vir. Vamos entender um pouquinho o que essa mensagem diz? Ela foi enviada, né, pela vó Benta de Aruanda, e com ela a vó transmite um ensinamento profundo sobre o valor da natureza, o valor do descanso, né, e o valor da conexão com Deus. São três coisas aí. Ela começa lembrando que sem folha não há vida, ou seja, né, sem a natureza não existe renovação. E esse texto ele mostra que os seres humanos muitas vezes se esquecem, né, de que é a própria natureza que ensina o movimento da vida. Também fala, né, sobre a importância do trabalho, mas que é na terra, no sol, no céu, no ar puro, né, que a alma encontra o verdadeiro descanso. Ela também fala que, né, ela reforça aí, né, que descansamos em Deus, ou seja, na oração, na meditação ou, né, em qualquer prática espiritual que você tenha o hábito. E fala de novo, né, lembrando aqui que a natureza, né, estar em contato com ela também é estar em contato com Deus. E outro ponto essencial aqui dessa história é o equilíbrio entre a vitória e o descanso, né? A vitória é boa, mas não pode ser o nosso único objetivo. E fala, né, quem busca só por ela, né, quando não alcança, a perde. E elas não podem nos definir, né, porque o que nos define é a vida.
e a vida está em Deus e na natureza. Enfim, né? Ensina que o descanso é tão importante quanto a conquista, né? E que é através dele que a gente prepara o coração para celebrar quando a vitória chega, né? Fortalece o corpo, fortalece a mente e o espírito, né? Quando não há vitórias.